Senhor, meus irmãos. Amém. Estou indo agora para o trabalho. E bem rapidinho, eu só queria repartir com os irmãos o que aconteceu durante esses dias. Pra gente ver. Perdão. Desculpem. Só pra gente entender assim como muita gente ainda pensa nos dias de hoje. O pensamento pode até ser considerado em alguns momentos pura ingenuidade da mente humana. Talvez seja aquilo que Paulo fala quando ele diz que o bem que quer fazer não faz, mas o mal que está nele faz. E essa lei ele encontra em seu corpo. Em que sentido? Eu vou explicar melhor a vocês. Eu conversando com o pessoal lá, né, e falando sobre a Bíblia lá no trabalho, eu acabei de chegar, né, no trabalho, mas falando sobre a Bíblia e tal, e de repente uma pessoa, na verdade não foi só uma, que as demais também concordou, disse que pensava da mesma forma. Disse assim, a Bíblia é interessante, né, porque ela se interpreta de várias maneiras, então ninguém pode dizer que um está certo e o outro está errado. Aí eu parei, pensei um pouco, meditei e disse, não, veja, eu não lembro o termo técnico agora, mas eu vou colocar da seguinte forma. A Bíblia, quando interpretamos, e existem variações de interpretação, isso são, podemos colocar assim, interpretações pessoais. Porque existe também a literal, podemos dizer assim. Qual é a literal? É o que o autor realmente quis dizer com aquele texto dentro daquela linha de raciocínio que ele estava desenvolvendo quando escreveu a carta, quando escreveu o livro, enfim, quando escreveu aquele parágrafo. Embora que a divisão da Bíblia como a gente tem hoje, capítulos e versículos, foi mais ou menos entre 1200 e 1500 anos após Cristo, que começou a ser capítulos e versículos introduzido na Bíblia, né? Pense naquele emaranhado de palavras que não tinha, que é conhecido, principalmente no Novo Testamento, é conhecido como um grego koiné, que era um grego mais popular do povão, vamos assim dizer. E nesse sentido, vou até virar a câmera, não sei se consigo virar a câmera aqui. Eu acho que vocês não estão me vendo agora. Pronto. E nesse sentido, as palavras, elas não é que nem no português. Cada palavra tem o seu real significado, tem o seu real sentido. E dentro do contexto, aquela palavra faz mais sentido ainda pela narrativa do que queria ser dito, ou do que quis ser dito e foi dito pelos autores, tanto da Antiga quanto da Nova Aliança. Amém? Essa historinha de não, porque Jesus era judeu e judeu falava hebraico, então o Novo Testamento nunca poderia ter sido escrito em grego, só em hebraico, porque o Hamashia falou em hebraico. Não, isso é balela, isso é besteira, porque os autores, quando escreveu para um povo, para um público, imaginando que aquele público poderia ler e entender o que queria ser dito realmente. Então não existe nenhuma comprovação que o Novo Testamento foi escrito em qualquer outro idioma a não ser grego, a não ser alguns estudiosos que dizem, e é uma pequeníssima minoria que diz assim, não, o que talvez foi escrito em outro idioma, possivelmente um aramaico, foi o livro de Matatias ou de Mateus. Aleluia, grande revelação. Amém? Isso é uma besteira, isso é balela, conversa fiada. Não tem nenhuma comprovação. A grande maioria esmagadora aceita e concorda dos estudiosos, tanto aqueles que são cristãos quanto aqueles que não são cristãos, dizem que todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Amém? Partindo daí, trazendo para essa pessoa que ela, não a essa, né, mas a essas pessoas que falaram isso, é interessante que uma delas, quando falou isso,
eu disse, olha, existe a interpretação pessoal. Veja como a nossa língua é fraca. Se eu somente falar manga, o que é isso? Aí, uma fruta, a primeira coisa que vem na sua mente é uma fruta, mas na mente da pessoa pode vir manga, exemplo, um apelido de uma pessoa, manga de mangá, manga, o pé de manga, a fruta manga, manga de camisa. Então, sem o contexto, a palavra é vazia. Então, ela dá árbitro pra gente fazer o que a gente quiser, que é o que muita gente tenta fazer, é distorcer a palavra de Deus. E aí é onde entra as interpretações pessoais. Cada um interpreta de um jeito, espiritualiza onde não é para espiritualizar, onde deve ser espiritualizado, não espiritualiza, onde já está espiritualizado, quer espiritualizar mais ainda, ou literalizar tudo de uma vez. Calma, irmãos, não é assim. Devemos entender texto com texto, cada coisa no seu devido lugar, cada narrativa, entender o motivo, por que, o para que foi escrito aquilo, para quem também. Então quer dizer que só foi porque é escrito muitas coisas ali há 2000 anos atrás, ou até muito antes, não serve para nós. Não é isso que eu estou dizendo, mas que cada história tem a sua história por trás, cada narrativa ali tem o seu significado, tem a sua autenticidade. Então temos que entender e depois sim fazer uma aplicação. Depois que a gente entende o contexto, o que quer ser dito ali, o que foi realmente dito ali, se não é somente as vozes da nossa cabeça que querem nos dilubriar. Amém? Tem que ser estudada a Bíblia. A Bíblia não pode ser lida como qualquer outro livro, não. Ela tem um autor, o autor dela é Espírito Santo. E quem cooperou nessa escritura, já que o autor é o Espírito Santo, foi mais de 40 pessoas ao longo de 1.600 anos. Então, a gente tem que entender texto e contexto de cada coisa, cada situação. Amém? Existe a interpretação literal, sim. O que quis dizer aquele texto, aquele contexto, aquele versículo, aquela palavra. No original é interessante saber o original, sim, mas em português toda a base, pelo menos o básico, a base e o básico para salvação, para conhecer Deus e tudo mais, temos na nossa língua. Mas é como eu disse, ela é fraca. Porque eu não tenho condições de estudar outra língua, nem paciência, nem tempo. Amém. Fique com sua Bíblia, que ela está perfeita. Amém. Dentro do possível, ela está perfeita. Não se dilubrie, não deixe persuadir sua mente o besterol de algumas pessoas. Não, você tem que conhecer. Porque até agora, pelo que eu vi, quase ninguém, a não ser esses realmente que eu vejo no YouTube, um ou outro pastor, um ou outro acadêmico renomado, que eu percebi que realmente eles conhecem ali, possa não ser a priori profundo, mas conhecem muitas coisas e não falam tanta besteira quanto os demais. Principalmente esses que são judaizantes, que são os judaizantes messiânicos. É isso aí que são uma bênção mesmo. Só o próprio Jesus Cristo na vida. Mas enfim, é isso, irmão, que eu queria compartilhar com os irmãos, para que a gente tente entender o texto, o contexto. Compre uma Bíblia quem puder, compre uma Bíblia de estudo. Quem não pode, tem vários aplicativos. Tem o My Bíblia, ele é um aplicativo que é grátis. Tem lá os dicionários Strongs, pelo menos para a gente ter uma noção, uma ideia do que possa ser aquela palavra. Ela tem as variantes da palavra, que é muito interessante também, para que a gente entenda. Amém? E isso é interessante, para que depois a gente ficar falando besteira aí, escutando besteira, acreditando em João e em Joãozinho, pensando que estão certos e não estão, na verdade. Amém? E aí, quando eu falei isso, gerou uma polêmica. Não, mas aí você já tá... Não tô querendo. Deus na hora me deu até uma estratégia boa. Eu disse, não tô dizendo que a interpretação pessoal é errada. Ela serve para cada contexto, ela serve também. Agora só que a gente não pode ir para os extremismos dela, achar que ela tá falando uma coisa que ela nunca falou e tá disseminando isso, dizendo que é a verdade. É onde muita gente se perde. A Bíblia diz que o próprio Jesus disse assim: o meu povo perece, beleza, ele tá falando para Israel, mas a partir daqueles que aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador, eles passaram a ser também povo de Deus, eles passaram a ser a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. Então, Jesus disse para Israel, para o povo,
O povo perece porque ele falta conhecimento. Paulo, uma certa vez, ele diz: o povo de Bereia é excelentíssimo, porque eles acompanham dentro das Escrituras aquilo que eu ensino. E em Gálatas, Paulo diz: se eu ou um anjo ou qualquer outro vier falar um outro evangelho, além do que já foi dito, veja, ele se inclui. Aí ele diz assim: seja anátema, seja maldito, seja expulso do meio de vocês. Taca-lhe pau mesmo. Por quê? Porque o evangelho já foi escrito certo, já foi com as palavras certas, ditos da forma correta, para que se tivesse a compreensão exata, para que se aprendesse aquilo que era necessário aprender das Escrituras através do que Jesus ensinou, o Espírito Santo nos ensina, do que Deus nos quis falar e falou inúmeras vezes, amém? Então, aí, graças a Deus eu consegui falar. Ficou aquele meio assim, um povo, porque ninguém quer aceitar quando você fala. Mas aí depois no final eu consegui contornar ali. E é até bom que agora ultimamente eles até falam: vai falar mais não, irmão? Bora falar um pouquinho mais da palavra aí. Mas é porque não tem tempo mesmo, né? É corrido demais. Mas quando tem uma folguinha assim, que tá 2 ou 3 assim no meio, que eles me chamam, o que eu tô passando, aí eles perguntam alguma coisa assim, eu vou e falo. Coisas bem simplesinhas. Mas daí você já tira, veio uma coisa simples, eles perguntam. Coisas que são muito besteirol, eles perguntam. Então há uma necessidade de se explicar melhor, uma necessidade então da gente estudar mais a Bíblia, ler mais a Bíblia, tentar entender, buscar compreender ela, para poder repassar aquilo que Deus, pela sua misericórdia, nos dá, que é a graça, que é a sabedoria, que é o entendimento, que é a compreensão. E a gente assim pode ajudar nossos irmãos. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E já já eu faço mais vídeos aí falando sobre algum assunto, alguma coisa. Se aí vocês podem ficar à vontade de vocês para fazer perguntas, ou lá no YouTube ou aqui mesmo pelo WhatsApp. Vocês que sabem. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.